Paz do Senhor a todos nossos irmãos e irmãs. Estamos iniciando nossa primeira escola bíblica infantil aqui pela nossa rádio Restauração Online, também nosso canal do YouTube. E queremos saudar você, bem-vindo, e vamos dar aí alguns segundos para você chamar a criançada, ficar aí em volta do computador, no celular, quem está acompanhando por celular. E vamos então dar início a esse momento tão especial de toda a criançada. Eu me recordo quando eu era pequeno, nós tínhamos um programa pela Rádio Transmundial que transmitia de Quito, lá do Equador. E a gente ficava naquela expectativa, era 9 horas da noite de sábado, até hoje eu me lembro. E nós então ficávamos naquela expectativa, vai começar o nosso momento da criançada. Então, nós estamos agora revivendo, só que eu estou do outro lado. Estou do lado da transmissão, juntamente com alguns irmãos e irmãs. E aqui está também a nossa irmã Lucimara e a nossa irmã Janaína, que são professoras da Escola Bíblica Infantil da sede. Paz do Senhor, irmã Lucimara. A paz do Senhor, pastor James, a paz do Senhor, criança, a paz do Senhor, família que está aí hoje em sintonia conosco, neste programa tão maravilhoso, a EBD Infantil. Paz do Senhor, irmã Janaína. A paz do Senhor, pastor James, a paz do Senhor a todas as crianças que estão nos assistindo agora e toda a família Restauração, amém? Amém. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das lições de nossa revista, a revista da Turminha, uma revista bem conhecida de todas as crianças do Ministério Restauração. E aqui no nosso painel está um pouco a nossa turminha. Então nós temos ali a Ingrid, a Potira, a Cris, o Beto, quem mais nós temos ali? O Billy. Enfim, toda a nossa turma, já estão todos aí acostumados. A Lu, também está ali a Lu. Então os irmãos que já acompanham a nossa turminha já estão acostumados de compartilhar aquelas histórias bonitas da vida cristã que a nossa turminha vive e depois então aplicar a Bíblia Sagrada à vida cristã das crianças. E hoje nós vamos falar de uma das lições que estão nesta revista aqui, Crianças que Conheceram Deus. A história é a história da menina que se fez ouvir, que é baseada num texto bíblico que está registrado lá em 2º livro de Reis, capítulo 5, versículos 1 em diante. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por Naamã, o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém, ele tinha um problema, irmã Lucimara. Que problema era esse? Ele tinha uma enfermidade que não havia cura na época, pastor James? E que o afastaria de toda a comunidade, de toda a cidade lá. Ele ia ficar isolado, então, por causa daquela enfermidade. Ele vivia isolado. Pois é, essa enfermidade chamava-se lepra. E não havia cura para a lepra. Pois é. Então imagine só que doença terrível era aquela, A história nos conta que quando uma pessoa era leprosa, ninguém poderia se aproximar dela. Então quando ela estava caminhando pela rua, por exemplo, ela tinha que gritar: imundo, imundo, para as pessoas saberem, nós somos imundos, saem de perto da gente. Então imagine que terrível, Como é ruim a gente ficar isolado. Estamos aí, numa pandemia do coronavírus, que as pessoas têm que se isolar, tem que ficar nas suas casas, tem que sair da rua, sair da sua casa só por algum motivo bem especial,
Então vejam só, naquela oportunidade as pessoas estavam vivendo uma situação semelhante. Naamã vivia uma situação assim. Então os judeus, toda pessoa que estava com aquela enfermidade tinha que dizer: eu estou enfermo. Então as pessoas fugiam dela. Agora, sabe o que aconteceu naqueles dias, um pouquinho antes de Naamã ficar com essa doença? Numa das suas guerras, que ele lutou lá na terra de Israel, um exército assírio, né? O exército da Síria, então ele foi atacar Israel e ele encontrou uma menina. Olha só que coisa terrível que aconteceu com aquela menina. O que aquele exército fez com aquela menina quando encontrou ela lá na terra de Israel? Ele trouxe a menina cativa junto com um pouco do povo cativo. E essa menina teve que ficar ali cativa, longe dos pais. Escrava, né? Escrava, passando por situações muito difíceis. Quão difícil foi a situação dessa menina. Que terrível, né? Nós estamos aqui, ó que surpresa aí, ó. Nós temos aqui 3 vizinhas, elas moram, eu não vou dizer a distância que elas moram da igreja, né? Mas elas gostam de estar por aqui. Quando elas souberam que tinha escola bíblica infantil, elas já se prontificaram para dar uma olhadinha aqui na nossa escola, né? É a nossa irmã Duda, a nossa irmã Sara e a nossa irmã Rebeca. A Sara e a Rebeca, imaginem qual a diferença de idade delas. Alguns minutos. A dificuldade é descobrir quem é a Sara e quem é a Rebeca. Elas vieram então aqui, dar uma olhadinha na nossa escola bíblica. Elas já vão estar saindo em seguida. Mas aproveitar a oportunidade, que elas estão aqui. Imagine vocês. O que vocês acham, Sara, Rebeca, Duda? Vocês sendo levadas escravas, saindo da sua terra, deixando a sua família, e daqui a pouco indo como escravas. O escravo não tem direito, o escravo, ele não quer, ele não tem do que reclamar, ele não tem direito de nada. O que vocês acham? Aquela menina estava se sentindo bem, ou quem sabe ela chegou lá triste? Qual a situação dela? O que vocês acham, hein? Chegou triste, né? Imagine quanta coisa ruim que pode ter acontecido com ela, ela não podia falar nada, ela era escrava. Agora imagine uma coisa, lá no colégio, às vezes acontece de alguma pessoa olhar para vocês como crente, e não gostar, só porque vocês são crentes, vocês não fazem isso, vocês são um pouquinho diferentes naquilo. Já aconteceu com vocês isso aí na escola? Já aconteceu? E vocês gostaram ou não? Não, é muito ruim isso aí, né? Pois é, aquela menina chegou lá sem direito. Quanta gente, quem sabe, Quantas pessoas que olhavam para aquela menina assim, diziam: isso aí é uma israelita, essa aí é uma escrava, essa é uma menina sem direitos. Quantas pessoas que olhavam para ela dessa maneira. Agora vejam, naquela forma, aquela menina chegou no país da Síria. Que situação, né? Quero agradecer aqui a irmã Rebeca, a irmã Sara e a irmã Duda já vão sair, Então quero agradecer, vocês terem vindo aí, dar uma olhadinha na nossa escola bíblica. Que Deus abençoe, tá? Fiquem à vontade. Mas vejam, irmãos, que coisa impressionante, a situação dessa menina chegando naquele lugar, sem família, sem direitos, de um povo conquistado. Agora, quando aquela menina estava lá, aconteceu uma tragédia naquela casa. O Naamã ficou com lepra. E aí bateu o desespero. Quando aparece uma doença assim, que parece que não tem cura, bate o desespero. E agora, como é que vai fazer? E agora a gente vai ficar doente? E agora, como é que a gente vai se salvar? E se a gente morrer? E Naamã estava nessa situação.
Olha só, aí chegou a irmã Neide, né? A irmã Neide vai nos ajudar ali nos bonequinhos. Ela é professora da classe do jardim, então ela vai mostrando ali, né, os nossos personagens, né? Como a gente não pode ter uma aula aqui, né? As crianças estão nos assistindo nas suas casas, então nós vamos mostrar as figurinhas como se estivesse numa aula, né? Faz de conta que você está ali na frente, né, vendo aquelas figurinhas de perto. Então chega lá o Naamã, né? Onde é que está o Naamã aí? Olha ali, está o Naamã no avental da história. Chegou o Naamã doente, desesperado. E agora, o que nós vamos fazer? E paga médicos, os melhores médicos da Síria. E quem sabe manda vir médicos de fora. E nada, né? O SUS lá não conseguiu curar ele. Os médicos particulares, convênios particulares do Naamã não conseguiu curar. Aí, aquele homem, daqui a pouco, escuta uma vozinha. Uma menininha, né? O que aquela menininha disse para ele? Aquela menina disse para aquele general que havia um Deus que podia curá-lo. Havia um profeta na terra de Israel que poderia trazer a cura para ele. Que coisa! Agora imagine uma coisa. Vejam, crianças. Preste atenção aqui, ó. Imagine só. Aquele general que tinha conquistado muitos países, muitos lugares para o rei da Síria. A Bíblia nos diz que por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ou seja, nas guerras que a Síria lutava, a estratégia desse general fazia com que ele fosse fundamental para aquelas guerras. Ele era tremendo, era um homem extraordinário, inteligente, um homem forte, um homem que sabia comandar o seu exército. Era um grande general, não era um general, né, qualquer, um general, quem sabe, que estava ali, né, à disposição do exército. Não, ele era, além de ser um general, que não é, para ser um general a pessoa tem que ser capacitada, mas ele era ainda o comandante geral do exército. Aí chega aquela menininha, né, eu fico imaginando, né, quanta gente que se curvava diante daquele general, né? Quanta gente se curvava, fazia as vontades do general. Quanta gente, quem sabe, ele desprezou na soberba dele, naquela soberba, né, de se achar superior a todo mundo. Aí daqui a pouco chega aquela menininha. Então chega aquela menina e diz para ele: olha, tem um profeta lá em Israel. Mas que Israel é esse? Israel é um povo conquistado. Um povo não é muito forte, nós somos muito mais fortes do que eles. Mas tem um profeta lá. Aí, aquele general, veja, tantas pessoas, você fica imaginando, irmã Lucimar, irmã Janaína, quantas pessoas ele tinha desprezado, né? Quantas pessoas davam conselhos para ele, quem sabe, queriam dar opiniões para ele desprezava. Não, eu tenho médicos melhores, eu sei melhor. Agora, aquela menina, ele parou e escutou o que ela disse. Glória a Deus. Aleluia. Que convicção que aquela menina passou para ele, hein? Glória a Jesus. Que convicção. Ela falou e aquilo ali entrou na vida de Naamã. Ele acolheu aquilo ali. Aquilo ali começou a fazer parte da sua vida. Ele disse: eu tenho que conhecer esse profeta. A autoridade que tinha na palavra daquela menina, a autoridade, a unção de Deus, a convicção de fé que existia na palavra daquela menina. E o que aquele general fez então? Ele foi lá falar com o rei dele. Olha só. Ali está o rei dele, olha só ali, ó, o rei, né? Bonequinho rei. Então ele foi lá falar com o rei dele e disse: ó, rei, me ajuda aí que eu preciso
né, obter a minha cura lá em Israel, um profeta. Aí o rei, coitado, né, não conhecia quem era Deus, né, não sabia quem era Deus, pensou assim, acho que a pessoa mais poderosa que tem lá em Israel é o rei de Israel. Aleluia. Por isso, hein, crianças, que a Bíblia diz assim, que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A Bíblia diz isso. O que os homens acham loucura, para nós, é poder de Deus. É poder de Deus. O que para os homens é loucura, para nós é poder de Deus. E aí, olha só o que aconteceu lá. Aquele rei mandou uma carta para o rei de Israel. Cadê o rei de Israel aí? O rei de Israel e a cartinha, né? Onde é que está a cartinha? Né? A cartinha foi enviada pelo mensageiro lá, né? Chegou lá no rei de Israel. Aí o rei de Israel olhou aquela carta assim e disse, ai, esse rei da Síria quer confusão. Mas imagine só se eu vou curar alguém. Mas era só o que faltava, né? Não tem poder de curar. Ele nem se lembrou de Eliseu. Agora veja só, crianças. Aquela menininha lá, conhecia o profeta mais do que o rei de Israel, que morava perto do profeta. A Bíblia diz que o profeta morava lá em Samaria. E o rei estava ali também. E aquela menina presa, desprezada, conhecia Deus mais do que o rei. Então vejam, crianças, para a gente conhecer Deus, não precisa ser grandão, né? Não precisa ser fortão, importante, não. Precisa ter intimidade com Deus, é orar todos os dias, é ler a Bíblia, né? Quando a gente ora todos os dias, a gente lê a Bíblia, a gente tem um dia de jejum e oração para ficar descansando na presença de Deus. Quando isso acontece na vida da gente, a gente começa a conhecer Deus. E assim, aquele rei de Israel, coitado, né, não conhecia Deus como aquela menina que estava lá longe, lá desprezada, escrava, sem direitos. Mas aí, ainda bem que chegou alguém e falou no ouvido do rei, né? O que essa pessoa disse para o rei? Que havia um homem de Deus, um profeta Eliseu. Alguém lá conhecia Eliseu também. Então, que coisa, crianças, vocês sabem que a importância de ter alguém que conhece Deus perto dos lugares onde tem luta, onde tem dificuldade. Então vejam, vocês podem ser bem pequenininhos, né? Quem sabe alguém que está nos acompanhando aí tem 5 anos, outros tem 4 anos, outros tem 8, 10, 12 anos, 14 anos. Pode ser bem pequenininho. Mas se você conhece Deus, você é muito importante para as pessoas que estão ao seu lado. As pessoas precisam ter ao seu lado alguém que conheça Deus. As pessoas precisam disso. Então veja, você é muito importante. Chegou lá do lado do rei de Israel uma pessoa que conhecia o profeta. Aí disse, rei, não se preocupe. Eu conheço o profeta Eliseu. Só pode ser ele. Só pode ser ele. Tá? Não te estressa aí que a solução chegou. É o profeta Eliseu. Aí o rei manda lá, né? E esclarece a situação. Olha, não é bem comigo não. Eu sou o rei aqui. Eu sou o mais poderoso. Mas meu poder vai até onde meu braço alcança. Meu poder vai até onde a força do meu exército consegue fazer alguma coisa.
mas tem coisa que eu não consigo fazer, não. É só um Deus que está junto. É só um Deus que atende aqueles que são fiéis a Ele. E tem um homem fiel aqui, ó. Me disseram que o profeta Eliseu é este homem. É ele que vocês têm que procurar. E aí o Naamã, então, foi lá e procurou o profeta Eliseu e chegou lá. Você sabe quanto que ele trouxe? Ele trouxe muita riqueza, ele trouxe vestes para dar de presente para Eliseu. Ele trouxe em torno de 350 quilos de prata. Vocês imaginam uma coisa dessas, hein? 350 quilos de prata, mais ou menos isso aí. Em torno de 70 quilos de ouro. Imagine só, uma aliançazinha dessas. Tem um pouquinho de ouro aqui misturado ainda. E já é um dinheirão para comprar isso aqui. Olha, gente, para comprar isso aqui, ainda bem que eu estava decidido a me casar, Porque se eu não tivesse me decidido, já ia pensar 2 vezes comprar uma aliança dessas. Agora imagine 70 quilos de ouro. É muito valor. Em torno de 350 quilos de prata. Vestes. É muito valor. Aí ele foi lá. Agora sim, agora encontrei o médico. Ele vai cobrar bem caro de mim. Eu vou levar bastante dinheiro, ele vai. Agora minha cura vai dar certo. Aí quando ele chega, lá na terra de Israel, foi lá na casa do Eliseu. Aí ele pensa assim, esse Eliseu, imagina, veio com esse monte de ouro aqui, monte de prata e roupa bonita. E ele não foi sozinho, Imagine, é general. Foi com guarda-costas, foi com empregados, foi uma comitiva, Eu fico imaginando aquele monte de camelos chegando, cavalos, aquele monte de gente chegando lá. Aí o Eliseu olha para ele assim, só que o Eliseu não olha para a prata e para o ouro que ele vem trazendo. O Eliseu olha para o coração dele. E o Eliseu enxerga o orgulho que estava no coração daquele homem ainda. Aleluia! E Eliseu entende que enquanto aquele homem não abrisse mão da sua soberba, do seu orgulho, Deus não ia poder curar ele. Então, o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Eliseu revela a ele. E você sabe, criança, às vezes Deus faz assim, muitas vezes Deus faz assim. Às vezes Deus pede para a gente uma coisa que parece que é difícil, mas não é que seja difícil. É que Deus sabe que aquilo ali está atrapalhando a gente. Deus quer nos abençoar, Deus quer dar muita coisa grande para nós, só que aquilo ali está atrapalhando a gente. Aí Deus, nos leva um caminho para tirar aquilo ali da vida da gente. Uma vez, quando Jesus estava aqui, em corpo físico na terra, uma vez chegou um jovem rico, e aquele jovem rico disse: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo, para a vida eterna? Aqui na terra eu tenho tudo, agora eu quero ter lá no céu também, na eternidade. O que eu tenho que fazer, Deus? O que eu tenho que fazer, Jesus? Aí Jesus olhou para aquele homem assim, ele disse assim: olha, tem uma coisa que está atrapalhando esse homem. Ele ama as riquezas da terra, ele ama este mundo, ele ama o dinheiro, ele ama as coisas materiais, ele ama demais, o coração dele está preso nisso. Aí Jesus disse para aquele homem assim: seguinte, tu obedece os mandamentos, Ele disse: sim, obedeço, e citou os mandamentos para Jesus. Jesus, opa, esse é dos bons, mas tem uma coisa que está te atrapalhando, jovem. E tu tem que tirar essa coisa da tua vida. Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Será que Jesus queria mesmo que aquele jovem não tivesse nada? Não. É que Jesus estava enxergando que aquelas coisas estavam dominando o coração daquele moço. E enquanto aquelas coisas dominassem o coração daquele moço não ia conseguir ver Deus. Não iria conseguir entrar no céu. Não conseguiria mais ter a revelação de Deus na vida dele. Aí aquele moço olhou para Jesus e disse: não,
é mais importante as coisas materiais que eu tenho do que entrar no reino de Deus. E foi embora. No coração dele, ele deu mais importância para as coisas da terra do que para aquilo que é eterno. E vocês sabem, crianças, que aconteceu a mesma coisa com Naamã. Quando Naamã ouviu aquilo ali, que Eliseu disse, Naamã é o seguinte, Eliseu não falou bem isso aí para ele, mas Eliseu percebeu, tem uma coisa no teu coração que tem que tirar, soberba, esse orgulho. Então Naamã, tu faz o seguinte, tu vai no Rio Jordão e tu vai te mergulhar 7 vezes lá. E o Rio Jordão era um rio com água barrenta. E o Naamã fez a mesma coisa que aquele jovem rico fez um dia para Jesus. A mesma coisa. Foi embora. Só que a misericórdia de Deus foi tão grande com Naamã que os empregados dele, os servos, começaram a conversar com ele e disseram assim, Naamã, pensa bem, Naamã. É uma coisa simples. O Naamã disse, não, simples não. Olha só, lá no meu país tem uns rios muito mais bonitos do que esse Rio Jordão. Tem uns rios mais lindos, tem rios mais limpos. E eles disseram, não. Naamã, é só de mergulhar. Mergulha às vezes que o Eliseu diz para te mergulhar. É tão simples. E eles foram conversando, e aquele orgulho daquele general foi sendo quebrado. E aí ele foi e mergulhou a primeira vez. Um pouquinho do orgulho dele se quebrou, mas tinha mais orgulho ainda. Ele disse, mas não fiquei bom ainda, não dá certo esse negócio. Vamos ver aquele mergulhando? Olha aí, mergulhou uma vez. Sai Naamã de novo, nada, mesmo jeito. Mergulhou outra. De novo, nada. Será que nada aconteceu mesmo? Aconteceu. Só que o Naamã não estava enxergando. Deus estava quebrando, cada mergulho era um pouquinho do orgulho de Naamã que era quebrado. Cada mergulho um pouquinho da sua soberba ia ficando lá naquela água do rio barrenta. Ficando assim, a gente diz de uma forma figurada, né? É como se estivesse ficando lá, mas ia desaparecendo da vida dele. Vai lá a terceira vez agora, vai lá. Levanta o Naamã. Continuava leproso, não tinha acontecido nada. Tinha um pouquinho mais do orgulho dele, tinha sido quebrado. 4ª vez. Levanta. Parecia que estava com lepra. Não. Alguma coisa tinha acontecido com ele. 5ª vez. Mais um pouquinho da soberba. 6ª vez. Mais um pouquinho da soberba. E na 7ª vez, quando Naamã se levanta, está limpo. Ele tinha conseguido aceitar a revelação de Deus para a vida dele, a revelação de cura. Veja quanta coisa, criança, que a gente deixa de ganhar de Deus, quanta bênção que nós deixamos de receber de Deus, porque nós somos soberbos. Quem diz, não, Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus não faz. Enquanto alguém com que você conhece, está pensando assim, não vai ganhar a bênção de Deus. Não vai ganhar a bênção de Deus. Deus está pronto para abençoar. Mas Deus quer tirar essa soberba, essa resistência, a pessoa pensar, não, Deus não faz. Isso aí não vale a pena. Enquanto esse orgulho estiver no coração da gente, Deus não vai conseguir abençoar. E por isso que Eliseu disse para aquele general, tu tem que se banhar 7 vezes. Quando ele se levantou na 7ª vez, ele estava curado. Aleluia.
E não somente curado, a vida dele estava mudada. Coloca o Eliseu aí e o Naamã agora, né? Está ali o Eliseu e o Naamã, olha só. Olha só agora o Eliseu e o Naamã. Sabem o que aquele general falou para o Eliseu? Ele disse assim, ó: a partir de hoje, eu nunca mais farei sacrifícios para os deuses da Síria. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E ele disse para Eliseu assim: Eliseu, por favor, aceita esses presentes que estou te dando. Esse ouro, essa prata, as vestes. Eliseu disse assim para ele: não aceito, porque foi Deus quem fez isso na tua vida. Foi Deus quem te transformou, foi Deus que te curou. Eu não posso aceitar isso aí, porque não fui eu que fiz isso aí para ti. Foi Deus. E Naamã ficou tão agradecido que ele disse: então tá, então só deixa eu levar um pouco da terra aqui de Israel, como prova disso. Eu não vou mais fazer sacrifício para os deuses da Síria. E ele disse até uma coisa interessante, disse assim: olha, como eu sou o homem que mais ajuda lá o rei da Síria, eu tenho que às vezes entrar com ele no templo do Deus dele. Então eu já peço que Deus me perdoe por isso. Mas eu não vou lá para adorar, não. Eu vou porque eu tenho que estar do lado do meu rei. Mas eu não vou mais adorar os reis da Síria. Somente o teu Deus Glória a Deus. eu posso adorar. Que coisa, né? Coisa linda, né, crianças? Agora vejam só. Por onde que isso tudo começou? Pela palavra de quem? Pela fé da menina, né? Palavra de quem? Da menina, a serva, que não teve a sua fé abalada. Agora, irmã Janaína, como é que é o nome daquela menina? A Bíblia não fala o nome dela. Como é que é o nome daquela menina, irmã Lucimara? Não fala o nome da menina. Não fala. Pois é. Então, ela pode ser Lúcia, pode ser Maria, pode ser Rebeca, Isso. pode ser Sara, Maria Eduarda. pode ser Maria Eduarda. Quem mais? Coloca aí no chat aí, quais os nomes que pode ser aí também? Coloca o seu nome aí no chat, né, para ver que nomes que pode ser aquela menina. Pode ser a Isabel. Pode ser quem mais? Luciane. Patrícia, né? Ezequias. Ezequias, pode ser menino também. Então, Isabelle, que nomes mais? Carolina, Kellen, Bruna, Miriam, quem mais? Série? Júlia, Alessandra. Júlia, Alessandra, agora vem um monte de nomes aí, ó. Aleluia! Isso mesmo! Essa menina pode ser você. Pode ser você, criança. Aleluia! Deus quer levantar você, criança! No meio dessa pandemia do coronavírus, em qualquer outra dificuldade, Deus quer levantar você como aquela menina. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glorificado é o nome de Jesus. Deus está tocando na sua vida. Deus, nós estamos sentindo uma presença de Deus muito forte aqui nesta hora. Uma glória de Deus muito forte está aqui. Deus quer tocar na sua vida. Deus quer usar você neste tempo, como usou aquela menina naquele tempo. Sim, Deus. Nós vamos estar orando nesta hora. E convidamos você, prezada criança, pai, mãe, convidamos você para orar juntamente conosco neste momento. Aleluia. Convidar a irmã Lucimara para fazer esta oração. Glórias a Deus, aleluia. Ore comigo, criança, e ore, clame aí na sua casa, não só neste momento, mas durante toda esta semana. Deus quer te usar com poder e autoridade, como usou esta menina ali com Naamã, neste momento difícil. Deus quer te usar nas mãos dele com poder. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, aleluia.
Urabacanda rabalaba xanda rabanda rabalaba xandarai. Sabemos que o momento é difícil, Senhor. As famílias estão, Senhor, em casa, separadas, Senhor, isoladas. Mas Deus, derrama da tua glória agora sobre estes lares, sobre estas crianças. Derrama do teu poder, derrama da tua graça, derrama da tua unção, o poder, Senhor, da unção para elas orarem. Deus, da força da graça para eles clamarem, para eles se apegarem mais a ti. Renova a fé, renova a força, Senhor. Tira a tristeza do coração, tira toda a depressão, tira todo o cansaço, todo o mau pensamento, toda a seta maligna que possa estar sendo enviada no meio dos lares e das famílias agora. Deus, te revela nesta hora, revela que o teu povo está guardado. Revela, Senhor, para as crianças que elas estão guardadas. Revela, Senhor, que tu tens poder, que tu tens autoridade, que tu és um Deus todo-poderoso, que tu és o nosso general, que tu estás indo na frente, Senhor, que é tu que desbarata as ações do diabo, que é tu que desfaz com todo o mal. É tu, Senhor amado, tudo está em tuas mãos, o poder está em tuas mãos, o domínio é teu. E tu estás no controle de todas as coisas. Guarda as famílias, guarda estas crianças, Senhor. Deus vai renovando a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar? Vamos cantar agora? Então vamos cantar um hino com algumas irmãs, né, que trouxeram seu violino aí. Isso, e vamos estar cantando. Né, então aqui estão as filhas da irmã Neide, as filhas da irmã Janaína e a filha da irmã Lucimara, né? Então estão aqui as professoras, trouxeram suas filhas juntos, né? E vão estar louvando a Deus então neste momento. Te adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã.
Amém. Glória a Deus. Queremos aqui, antes de encerrarmos essa transmissão da nossa Escola Bíblica Infantil, por videoconferência, quero anunciar aqui as cidades, que estão nos acompanhando aí pela internet. Olha, são mais de 600 pessoas conectadas, Então, provavelmente bem mais de 1.000 assistindo. Que bênção, Muito mais de 1.000, certamente muito mais de 1.000 pessoas, talvez alguns milhares de pessoas nos assistindo nessa Escola Bíblica Infantil. Que cidades temos aí, irmã Lucimara? Temos Arroio Grande, Rio Pardo, Gravataí, Caxias do Sul, Rosário do Sul, Nova Santa Rita, Santiago, Torres, Pelotas, Não Me Toque, Canela, Viamão, Alvorada, Parobé, Cachoeirinha, Canoas, Chapada, Alegrete, Nova Hertz, acho que é. Nova Hartz, Bento Gonçalves, Tapes, São Borjas, Capão da Canoa, Carlos Barbosa, Santo Augusto. E outros estados: Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Amazonas, São Paulo, Mato Grosso do Sul. E outros países: Argentina, Uruguai, Inglaterra, Portugal, Paraguai, Alemanha e África. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por este momento tão especial. Queremos agradecer também, este momento que podemos estar com você. Agradecemos a você de estar conectado conosco e também agradecemos, acima de tudo, a Deus, por estar conosco também. E é tão precioso em qualquer momento, momento de uma pandemia que assola o mundo inteiro, mas Deus está conosco. Deus está conosco e nada foge do controle das mãos de Deus. Vamos orar agradecendo neste momento, pedir que a irmã Janaína dirija esta oração conosco. Querido Deus e amado Pai, ainda na Tua presença, Jesus, te agradecemos, Senhor, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa escola bíblica, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque nós cremos que o Senhor falou no coração de cada criança que está escutando, Senhor, porque a Tua palavra diz que a Tua palavra não volta vazia, Jesus. Abençoa, Jesus amado, cada criança, cada pai, cada mãe, Senhor, que está escutando, Jesus, e que a sua fé seja acrescentada, Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, coloca no coração de cada criança nesta tarde, Senhor, o desejo de estar, Senhor amado, orando, Senhor, nestes dias que não estão indo para a escola, Senhor. Eles podem estar orando, eles podem estar te buscando, eles podem estar ajudando o papai e a mamãe, Senhor. Deus, no clamor, Senhor amado, em nome de Jesus. Deus, nós te pedimos que a tua bênção seja sobre cada criança, sobre cada família nesta hora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos nesta tarde, Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, Glória Ele a dê Deus. graça, força, saúde e muito vigor espiritual para triunfar em todos os momentos, inclusive neste que nós estamos vivendo. Paz do Senhor Jesus Cristo, e daqui a pouquinho nós temos aí o nosso culto Aleluia. online, Daqui a pouco já chega uma nova equipe aqui para transmitir um culto abençoado de louvor a Deus, e onde também Deus vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Que Deus abençoe, paz do